Veni Creator Spiritus, mentes tuorum vis. Vamos lá, tudo bem, galera? Estamos aí em mais uma aulinha nossa, dando continuidade ao nosso curso de Reiki. Vamos falar agora do desenvolvimento do Reiki no Japão. Segundo o relato de Frank Arjava-Peter, que foi quem pesquisou as origens do Reiki, o Zui tradicional, por volta de 1997, comprovou-se que o sistema original criado pelo Dr. Zui estava, na realidade, baseado na intuição. O praticante deveria obedecer suas mãos, uma vez que o reiki se aprende e é praticado no Japão há muitos anos. Não era necessário um sistema determinado de posições, de uma duração fixa de tempo em cada uma delas. Os sistemas de dose, 14 ou mais posições, foram criados no Ocidente. No manual Dr. Hayashi, entende-se claramente que ele não criou posições ocidentais das mãos. É possível que ele as tenha criado a partir do encontro com Ryo Takata. Isso não quer dizer que não se deva utilizar as posições ocidentais de mão. Elas cumprem seu objetivo, são de grande ajuda, especialmente para os iniciantes. Sob a direção do Dr. Uzui, na sede de Uzui Eiki e o Hakai, realizavam-se 4 reuniões mensais e nelas se realizavam as seguintes atividades. Antes de eu falar sobre as atividades, eu quero fazer um breve comentário da seguinte forma. É muito importante esse detalhe que foi dito aí, seguir a intuição, tá? Esse seguir a intuição, ele vai relatar realmente isso, que vai demonstrar que o reiki, ele é um método, vamos dizer assim, iniciático, tem aquelas posições, mas que pode receber essas variações tranquilamente, tá? Talvez sejam por isso, que a Takata tenha acrescentado esses métodos dela, né? Manteve-se a tradição, que é importante, né? Se manter a tradição, mas ela acrescentou aquilo que ela foi dentro da intuição dela, do seu desenvolvimento, criando. Vamos lá. Recitavam-se em voz alta os poemas de Meiji Tenno, o imperador Meiji, já que o Dr. Uzui era muito afeto a ele e falava dele com muito respeito. Os imperadores japoneses são considerados como encarnação do deus Shinto, e até hoje muitos japoneses reverenciam seu imperador e toda a família imperial. Mesmo hoje em dia, em muitas casas se encontram fotografias da família imperial. Do ponto de vista político, a reforma Meiji, de 1868 a 1912, foi uma época de muitas transformações e desordem, ou seja, uma época em que se quebraram várias estruturas e se criaram novas. Nos primeiros anos desse período, o budismo e o cristianismo foram violentamente perseguidos. Quando o budismo foi introduzido no Japão no século V, se mesclou com a religião japonesa original, o shintoísmo, e muitos japoneses eram adeptos em ambas as crenças. A reforma Meiji tinha por objetivo separar as duas religiões e declarar o shintoísmo como religião de Estado. Nesse processo foram mortos muitos monges budistas, fecharam ou destruíram muitos monastérios e seus habitantes foram obrigados a decidir aderir ao shintoísmo ou sofrer severas consequências. Muitos grupos cristãos passaram à clandestinidade ou se dissolveram completamente. Então, com essa norma de ter a religião imperial, ou seja, do Estado, mostra-se a influência dessa vertente no reiki. Essa violenta frente de grupos religiosos deve ter sido o motivo pelo qual o Dr. Usui integrou os princípios Meiji
ao seu trabalho com o reiki. Provavelmente quis escapar do destino de tantos outros grupos de sua época, dedicados à cura energética. O Taireidou, grupo de cura pelas mãos, por exemplo, foi proibido e, para sobreviver, dividiu-se em numerosos grupos. O cargo do Dr. Usui como secretário de Shinpei Goto, político de alto nível de sua época, foi um fato importante naquelas circunstâncias. Ele teve que se tornar um político influente para poder manter o segmento. Suas conexões políticas e o fato de que muitos praticantes de reiki na época, Dr. Uzui, vinham de setores da alta sociedade, um artigo de um periódico do ano de 1929 dizia que o presidente do Banco de Tóquio era um praticante de reiki. Salvaram o movimento reiki das perseguições. Entretanto, durante a Segunda Guerra Mundial, alguns praticantes de reiki temiam que seu grupo fosse associado ao movimento pacifista, e esse talvez tenha sido o motivo pelo qual a Gakkai suspendeu suas atividades durante a guerra. Depois de 1945, elas a retomou. Durante as reuniões de reiki Dr. Uzui, os praticantes diziam em voz alta os poemas e ouviam depois uma palestra sua. Parece que tinha muito humor e uma grande energia vital. Muitas pessoas queriam tocar suas roupas para poder conectar-se e absorver essa energia transbordante. E isso acontecia com os santos da Índia, e seguramente era o caso também dos santos católicos. Após recitar os poemas do Meiji Tenno, Dr. Uzui explicava o reiki aos participantes, de onde vinha e como devia ser utilizado, e descrevia um caso para ilustrar suas explicações. Os participantes praticavam meditação, Basho, e a técnica respiratória Jorin Kokyu-Ho, e depois se tratavam entre si. Vocês podem ver que a metodologia toda intuitiva, a metodologia ligada a segmentos religiosos, a metodologia ligada à classe alta para poder sobreviver os períodos de guerra, os períodos de conflitos políticos, né? E depois vinha a palestra, e depois da palestra vinha o exercício. Assim eram os cursos. Nesse momento aqui, nós estamos falando sobre o aprendizado, como era feito o aprendizado, e depois sim nós vamos ver como é aplicado esse aprendizado na população. É muito interessante ver que existe, né? Você vê, depois assim, quem estuda ou quem pratica determinados segmentos religiosos vai entender isso. Você vê, depois dos estudos, da mentalização, de tudo, depois iam praticar um no outro, né? Isso acontece muito com o quê? Com os passes espíritas, né? Depois de feito todo o culto, aquilo tudo, depois eles vão emitir passes um no outro, não é isso? Os médiuns, né? Primeiro a população, depois eles fazem entre eles. Isso pode ser uma influência da cultura no segmento, tá? Não vou comentar sobre isso agora, mas estou dando só exemplificando para vocês. Por isso que é importante não só o texto, né, porque as explicações, para a gente poder despertar essas, assim, essas particularidades que existem no nosso dia a dia. Bom, terminamos essa aula, tá? Depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre o Uzui Reiki Kyosho, né, que é outro segmento. Vai ser uma aula curtinha, para depois a gente
e destrinchando o Ocidente e o Oriente. Porque é bom entender, gente, porque quando existem os cursos, né, de Reiki, alguns nem falam sobre isso, outros entram só na prática, e alguns vão falar sobre essa história, uma pincelada, né, uma pequena palestrazinha, e o que nós aqui estamos fazendo é destrinchando isso mesmo. Por isso são várias aulas, para poder aos pouquinhos vocês irem absorvendo, né, essa temática, para que quando for praticar, praticar num todo, entendeu? E sendo sabedor disso tudo. Perfeito? Então, até a próxima aula.